Boa noite a todos. Nosso encontro de hoje, dia 18 de novembro de 2020, nós conversamos a respeito de franquias. Na semana passada também. Semana passada a gente trouxe toda a lei, né? Artigo por artigo, inciso por inciso, falamos ali sobre circular de oferta de franquia, vimos o que é necessário que conste. Na nossa aula de hoje, a gente trouxe alguns casos ali, né? De fracasso, casos de sucesso, falamos a respeito das micro franquias, quem não assistiu pode retornar ali no vídeo, e algumas informações, esses dados eles não são agora de 2020, eles foram publicados numa revista de grande circulação, eu na época destaquei, ele é bem interessante, apesar de eles não serem de agora, o que eu quero mostrar para vocês é o quão grande é esse mercado. Né? Então, assim, segundo a Associação Brasileira de Franchising, ABF, o faturamento do setor, né, em 2002, era de 28 bilhões. Hoje, em 2012, esse faturamento passou para 103 bilhões. E a quantidade de redes de franquias, atualmente a gente já tem, né, que já é até desatualizado, a gente tem mais de 2,4 mil redes de franquias. Então é um baita nicho, né, para estar atuando. Deixa eu só arrumar minha seta aqui que eu não estou vendo. Aqui, só para passar. Aqui, faturamento no Brasil, a gente vê, né, o quanto que evoluiu, lá de 28, 29 milhões até 104 bilhões, a evolução das redes também, o quanto cresceu, né? Então a gente tinha aqui, 678 passando já para mais de 2,4, e foram geradas, 104 milhões foram gerados por hora pelo setor de franquias em 2012. Uma franquia foi inaugurada por hora no país, o que resultou num total de 10.631 unidades no ano. Eu estou comentando isso porque muito dos nossos conteúdos na graduação, é claro que os professores eles já cuidam, né? Então, cada um dos professores de vocês, tenho certeza que já tomou todo um cuidado para trazer o que tem de mais atual. Mas, eu, quando eu tive a graduação, né, a gente tinha muita informação que era trazida pelos livros e você ficava naquelas mesmas ideias de negócios. Então, assim, aquelas ideias tradicionais de negócios estão estáveis, né? E o mercado já está lá. É que nem assim, algumas cadeiras para lecionar na universidade, né? Caso algum de vocês deseje lecionar na universidade. Tem cadeiras, tem disciplinas onde, né, a pessoa ingressou lá naquela disciplina, cara, só quando ele se aposentar, aquela vaga vai ficar disponível. Recentemente, na verdade, iria ter um concurso, né? Iria ter um concurso lá para a FURB, em Blumenau, na Universidade Regional de Blumenau. Aí eles falaram assim, Rafael, se candidata, se inscreve, né? Moral da história, sabe o que aconteceu? Depois de muito tempo, né? Passados mais de 20 anos que a pessoa tinha sido meu professor, o cara falou, não, realmente deu, não vou mais lecionar a disciplina. E daí foi aberta a vaga, né? Daí para ter o concurso. Aí o que aconteceu, né? Eles iam precisar porque eles teriam uma quantidade grande de turmas. Veio a pandemia, né? Falaram assim, Rafael, se inscreve. Me inscrevi, mandei minha documentação lá, e eu leciono há muitos anos a disciplina. Aí depois saiu uma informação no edital que o edital tinha sido suspenso por causa da pandemia, não ia ter como fazer e tudo mais. Aí ficou por isso também acho que nem andou até hoje, porque eu até olhei depois para ver se eles não tinham, digamos, feito edital, dito que suspenderam, daí eu também já não dei mais bola e se passou algum prazo, mas a princípio não retornaram. Então, assim, às vezes você quer trabalhar num setor que todo mundo quer trabalhar naquilo, ou que todo mundo já conhece, ou que os livros já falam um monte sobre o assunto. Por exemplo, de franquias, vocês viram que vocês já avançaram bastante o conteúdo, é claro que todo mundo conhece, mas ninguém tinha falado para vocês sobre circular de oferta de franquia. Então, falei para vocês. Nas outras faculdades, cara, eu não vi, não tem a ementa do curso lá do Ministério da Educação que diz assim, ensine sobre franquias, sobre a lei de franquias, tá?
Professor, no curso de Direito. No curso de Direito não tem a disciplina. Você vai aprender a respeito da legislação de franquias. Não tem. Lei de falência, sim, tá? Mas franquias, não. Então, assim, ó, é um mercado que é óbvio. Existe pós-graduação, isso existe, eu acredito, né? Pós-graduação, mais tempo, eu tinha pensado, tinha. A pós-graduação no assunto, especializações na área, sim, tá? E é um mercado que tipo assim, ó, cresce cada vez mais, uma boa área de atuação para cada um de vocês, beleza? Aqui trouxe um pouquinho do histórico, né? Pesquisando a história, encontramos exemplos de práticas comerciais que se assemelham ao sistema de franquias atual desde o século XII, em Londres. Mas, de forma geral, considera-se que o sistema de franquias começou nos Estados Unidos, após a Guerra Civil, quando a empresa de máquinas de costura, aquela Singer, né? Singer, ou Singer, né? Eu, para mim, conhecia como Singer, né? Mas deve ser Singer, né? Não sei, né? Não sei a pronúncia da máquina, né? Como é família de alemão, né, lá de Blumenau, então o G se fala G, né, é G. Então, sempre, essa máquina lá em casa, ela se chamava Singer, ok? Então, se é Singer ou Singer, né, é tipo que nem as bolachas, né, se elas são wafers ou se elas são wafer, né, ou wafer, sei lá, né. Em Blumenau, elas se chamam wafer, né, a gente chamava de wafer. Né? Minha esposa até falava, não é wafer, não, é wafer, lá é wafer, né, o W é V, né. Estabeleceu uma rede de lojas que utilizavam sua marca na fachada e revendiam seus produtos. O sistema de franquias surgiu e evoluiu como uma solução encontrada por empresários em resposta a problemas que enfrentavam relacionados à vontade de expandir os seus negócios. A gente conversou a respeito da preocupação, né, de um fornecedor, ao invés de ele cobrar a franquia, ele vira a querer cobrar ao franqueador. Né? Não existia legislação, então o cara podia gerar uma preocupação que é tipo a ideia de confusão patrimonial. Quando você tem várias empresas, se eu sou um credor, eu posso alegar que há confusão patrimonial ali e tentar desconsiderar uma e tentar buscar o patrimônio, beleza? É isso que a lei de franquias veio fazer. Ela veio dar garantias ao franqueado, dar garantias ao franqueador, né? Para também não se ter uma série de problemas trabalhistas com fornecedores, né? Tem a questão da imagem, beleza? E a respeito do histórico, que eu queria passar é isso. Lembrando, e agora a gente vai abrir aqui um outro material, né? Lembrando que, deixa eu puxar aqui para a nossa outra tela. Lembrando que na aula passada eu mostrei e falei que ia comentar nessa aula a respeito do material desenvolvido pelo, aqui ó, na época, né, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Eu teria que pesquisar qual que é a situação desse ministério, né? Como assim, professor? Vocês sabem, né, desde que entrou o nosso presidente, ele fez algumas alterações e alguns ajustes para que não tivesse uma quantidade tão grande de ministérios. Então, o Ministério da Previdência foi para o Ministério da Fazenda e o Ministério da Fazenda foi para o Ministério da Economia. Hoje em dia a gente tem o Ministério da Economia que é muito, né, tem um poder bastante grande com o Paulo Guedes, ok? Isso fez, inclusive, com que se tivesse que alterar ali em relação ao Conselho Monetário Nacional, porque o Conselho Monetário Nacional, ele tinha, né, os vários ministros e com as alterações não ia fechar a composição. Então, um deles é o secretário da Receita Federal. Vocês dão uma pesquisada ali como é que ficou. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, eu não sei como é que ficou, teria que até dar uma olhada. Mas, enfim, o que interessa para a gente é o seguinte. Essa parte que eu comentei era só a título de contextualização. O que interessa para a gente é o seguinte. Foi feito um material, uma cartilha bem interessante pelo governo, né, pelo executivo, onde ele fala ali o que é uma franquia e explica o que é necessário para se tornar um franqueador, o que é necessário para se tornar um franqueado e benefícios. Então, vou de uma forma sucinta mostrar, essa cartilha eu disponibilizei para vocês, e vou mostrar de uma forma sucinta para vocês os pontos que foram aqui trazidos. Na ocasião, a legislação que falava sobre franquias era a Lei 8.955, de 94. Né? A gente teve algumas alterações. No vídeo que a gente falou sobre a nova lei de franquias, a gente detalhou, inclusive falou ali quais foram algumas, né, alterações que vieram, né? De forma geral, não teve, assim, uma mudança
extremamente radical. Quando eu quero dizer extremamente radical, eu digo assim, ó, os artigos e os incisos, eles são muito, 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 muito parecidos, tá? Mas se alguém for dizer assim, ah, professor, eu estou vendo esse vídeo e eu sou do contra, beleza. Teve alguns cuidados que se colocaram, por exemplo, para não dizer que não tinha relação de consumo, para dizer que o Código de Defesa do Consumidor não se aplicava. Por quê? Porque, com certeza, tem uma série de ações que, né, requer ali a inversão do ônus da prova, tá? É questão processual. E alguns outros pontos a mais, para que fique bem claro que são pontos o quê? Que existiu uma controvérsia e a lei veio, né, de uma forma atual a apresentar e que não haja mais uma situação ou de dúvida ou uma possibilidade de conflito. A lei vem para ser bem objetiva e bem clara. É por isso que a gente tem a legislação, né? Então, assim, vendo ali o vídeo sobre a legislação, né, ou acessando pelo site do Planalto, vai ficar perfeito, tá? E aqui também não vai fugir muito, então a linha aqui do que é tratado aqui também não altera em nada, tá? Ó, como se tornar um franqueador? Aí diz, ó, o empresário que deseja expandir seu negócio, né, deve antes avaliar se ele está preparado. Por que eu acho que esse material aqui ele é legal? Ele é legal para você, né, que ou queira ser franqueador ou consultor, né, e depois tem até os pontos para o franqueado. Mas aqui eu acho que da cartilha, você consegue fazer um passo a passo para ofertar o seu serviço de consultoria. A minha disciplina não é de consultoria, vocês vão ter uma disciplina de consultoria, né? Aí depende de vocês, vocês vão falar ou fiquem em silêncio, só tem as aulas de consultoria e fala assim, vou ficar quietinho, vou montar a minha. Ou às vezes a própria turma, bem legal, unida, né? Monta uma empresa, todos juntos, e daí vocês prestam consultoria para desenvolvimento de franquias, tá? Então ele diz assim, ó, os passos mínimos recomendados para qualquer empresário que deseja utilizar o sistema de franquia para expansão são: conhecer as particularidades do sistema de franquia, o que é, né, o sistema, as particularidades, a lei vocês já estão feras, a jurisprudência são as decisões judiciais, né, como é que tem sido ali os principais pontos. Claro que vocês vão ter que analisar sobre a ótica que agora tem uma nova lei, e às vezes pode ter um caso que era uma discussão que era da lei, utilizando a lei anterior, tá? Casos de sucesso e casos de insucesso. Entendi por que o professor hoje trouxe aqui o caso da microfranquia e o caso aqui de alguns insucessos, né? Casos, assim, mais conhecidos, mais top, coisa e tal, daí alguns são notórios, vocês conhecem, né? Avaliar a franqueabilidade do negócio, ver se o negócio é possível de se tornar uma franquia. Analisar as condições da empresa e posicionamento da marca e dos produtos e serviços. Avaliar o mercado e os concorrentes, verificar a viabilidade econômica, financeira da operação do franqueado, definição do plano de expansão, quantas unidades serão abertas, em quanto tempo, em quais regiões, né? Então, assim, o que acontece? Tiveram aula de marketing, né? Então, assim, às vezes, ao invés de você ter um outdoor espalhado em cada ponto do país, é muito mais fácil você trabalhar por pequenas regiões. Então, assim, foca em tal região, né? E bota gás ali. O cara vê um outdoor, vê outro outdoor, vê uma divulgação no rádio, tá nas redes sociais ali com os vídeos ou os links patrocinados, e o cara olha, aí, né, você concretiza a venda. Agora, se você simplesmente tem uma informação perdida, a pessoa acaba passando e é como se ele não visse. Pensem em vocês, né? Tá todo mundo agora em casa, mas amanhã, quando for trabalhar, deem uma olhada nos outdoors, ou nas placas e tudo mais, e tentem perceber que talvez tenha algumas placas, ou ao longo dos dias, que tinha placas que talvez elas estavam lá há tempos e que ninguém nunca nem deu bola. Então, assim, às vezes um outdoor só, cara, só passa batido, está dirigindo, ou está do lado até como um carona, mas está mexendo no celular. Então, assim, por isso que se dá um foco tão grande. Na construção civil, o que a gente fazia? Que é feito, né? Só porque eu não estou na construção civil atualmente, mas assim, era dado foco em determinadas localidades. Então, assim, ó, vai ser feito você quer trabalhar muito forte com o pessoal do Paraná em tal localidade. Então, assim, é feito eventos, só que desde antes já tem, tipo, outdoors ali da empresa, evento, e joga nas redes sociais, joga, entendeu, a informação, o cara começa a receber aquela informação. Quando o profissional, o comercial,
Chega no cliente, o cara fala assim, cara, eu conheço, eu já ouvi falar, meu, muito legal, vocês estão o tempo todo na mídia, meu, é o que eu quero, eu preciso desse imóvel de alto padrão. É isso, tá? Não é feito assim, espalhado. Bota o foco lá. Aí você traz dinheiro para dentro da empresa. Aí você vai fazendo novos lançamentos. E você vai atuando, né, conforme o tempo e regiões. A mesma coisa as franquias. Então, assim, o cara vai lá e monta uma franquia, a gente está aqui em Itapema, né? Vocês estão em Itapema, eu estou em Balneário. Aí você vê uma franquia super legal em Balneário, o cara fala, pô, isso aqui era legal em Itapema. Né? Aí o cara em Itapema, né, monta, daqui a pouco o cara está lá em Tijucas, né? Ou até pode ser para outra região ali, Barra Velha, aí o cara olha e fala assim, cara, isso lá, entendeu? Então, quanto mais próximo, se você às vezes vai trabalhando, é interessante. É claro, depende do negócio. Tem negócio que você vai ter uma franquia, talvez, uma unidade, eu vou trabalhar da seguinte forma, eu vou querer primeiro as capitais, aí você vai trabalhando as capitais, talvez por regiões, né? E é mais fácil você administrar, tocar, acompanhar os franqueados se eles estão geograficamente mais perto, né? Minha interpretação, pelo que eu, né, pela minha experiência. Ah, não, professor, eu quero fazer assim, eu quero fazer uma lá no Amazonas, outra no Pernambuco. Cara, beleza, né? Mas daí, né, enfim, é claro, depende também do que é, né? Professor, é só digital. Aí essa barreira parece que ela faz assim, né? Some, né? É tudo digital. Some, né? Ó, definição dos investimentos necessários para colocar em prática o plano de expansão, a estrutura física e de pessoal, respectivo horizonte de retorno desse investimento. Passo 3. Desenvolver o formato de franquia e preparar a operação da franquia para multiplicação de acordo com os padrões técnicos de qualidade pré-definidos. Devem ser elaborados manuais de procedimentos contendo as normas de franquia. Tá? Os manuais serão desenvolvidos de acordo com as particularidades de cada negócio. Por exemplo, manual de gestão, manual de produtos, manual de marketing e vendas. A padronização dos processos do negócio possibilitará a expansão da rede com a manutenção da operação uniforme. Depois, validação do sistema formatado. O sistema formatado deve ser, antes de ser lançado no mercado, testado e validado. Depois, por que utilizar o sistema de franquia? Boa, né? Pergunta que o cliente vai te perguntar se você ofertar para ele desenvolver o negócio dele numa franquia. Do ponto de vista do franqueador, o sistema é uma estratégia segura para expandir o conceito de negócio e marca. É um canal de distribuição exclusivo e direto, que poderá ter um crescimento rápido através de recursos financeiros e humanos de terceiros. O franqueado vai botar a grana dele e vai divulgar o teu nome, né? Administração descentralizada e oportunidade de entrar em cidades, estados e países desconhecidos operacionalmente pelo franqueador, proporcionando uma maior penetração de mercado. Comentei aqui com vocês, por exemplo, o que faz o Luciano Hang. Se eu não comentei, se eu comentei, eu vou reforçar, e se eu não comentei, vou comentar agora com vocês. Luciano Hang, vocês sabem que os imóveis não são próprios das lojas. O que o Luciano faz? Ele assina um contrato de locação daquele imóvel por muito tempo. O que ele almeja é o seguinte, pensem em vocês. E vocês sabem que tem regiões que eles dizem que são muito fechadas, né? Regiões no sul do país, por exemplo, né? Que você, assim, ó, as pessoas vão comprar de quem é da região, ok? Tem lugares que eles dizem que não é tão assim, mas no nosso sul do país isso é assim, né? Especificamente Rio Grande do Sul. Até já vi o pessoal deles falando, né? Enfim, o que eu quero mencionar é o seguinte. Olhem só. O que é mais fácil? E vocês viram que não é fácil. Você já deve ter visto vários vídeos, se vocês viram do Luciano Hang, dele dizendo a dificuldade da burocracia no Brasil. Mas, pensem com vocês, o que é mais fácil? O Luciano Hang dizer assim, fulano, eu loco e por tantos anos, por décadas, né? O imóvel e eu faço o negócio acontecer. E ele pega alguém local. Olha a diferença. Pense numa cidade pequena. Aí o cara tem a propriedade. Ele quer que o Luciano Hang leve a loja van para a cidade dele. Aí é feito toda uma mobilização,
Tô dizendo assim, ó, tudo dentro da legalidade, né? Mas ele vai dizer, poxa, vamos fazer uma van, vamos trazer uma van. Senhor prefeito, nós temos que trazer uma van, vai gerar... Cara, vai gerar uns 200 empregos aqui de cara, né? O prefeito, pô, pensa que legal, né? Então, assim, ó, vai todo mundo se mobilizar, né? Pensa uma cidade pequenininha, né? Uma cidade pequenininha, uma grande, tipo assim, é tão, né, automático, mas uma cidade pequenininha, todo mundo vai se mobilizar porque vai gerar emprego, né? E qual é a pessoa de bem que não vai querer emprego para a cidade? Aí, quem é da localidade vai correr atrás do alvará para construção, para ter o habite, para fazer funcionar, para poder fazer tudo, entendeu? É diferente, por exemplo, do Luciano Hang aqui em Brusque tem que correr. A gente sabe que ele tem uma equipe grande, né? Mas tipo assim, ó, aí cada localidade vai lá e daí assim, ó, o cara fica feliz da vida que tipo assim, ó, e quer o sucesso da van, por quê? Porque ele está ganhando alocação, né? Está gerando emprego. Então, é um. Que nem a gente tem a questão de ciclo, né? Ou círculo, né? Então, assim, ó, é um círculo virtuoso, né? Então, assim, vai cada vez, né? Professor, então é ciclo. Então tá, ciclo ou círculo, né? Ninguém falou, tô brincando aqui, né? Mas ele é virtuoso. Então vai cada vez mais gerando mais receita, mais faturamento. A mesma coisa em relação às franquias. Em relação às franquias, o franqueado, ele é daquela localidade. Então, pensem em vocês. Eu digo assim, ó, agora você vai para Roraima. Aí o cara não conhece ninguém lá. Aí o cara vai começar a anunciar, não conhece ninguém. Agora pense se a pessoa é um franqueado. Ele conhece todo mundo. Tem um monte de parente que mora lá, o vizinho, não sei o que. Eu estou montando um negócio, vem aqui na inauguração, vem conhecer. Ele já tem uma lista de contatos. É muito mais fácil. Por isso que algumas empresas, a gente falou de franquias, mas tem alguns outros negócios, como por exemplo, quem vende, né, que se torna um distribuidor independente, que nem a gente tem, né, Mary Kay, Avon, o Boticário também fez algo nesse sentido, tem Natura, né? Não sei se chama distribuidor independente, mas aí você tem as pessoas, né? Qual que é a ideia? É que você consegue levar o seu produto Avon, produto Natura, onde, né, seria muito mais difícil e com esforço de marketing e um recurso muito maior. Por quê? Porque a própria pessoa, ela vai lá, ela caminha, ela circula, ela vende lá no meio, onde a loja não chega, onde a pessoa não iria até a loja comprar e conhecer, tá? Então, assim, também é uma outra possibilidade, né? Mas aqui o nosso foco é as franquias. Então, qual que é as vantagens para o franqueador? Expansão da rede é feita com investimentos menores que necessários quando feita com capital próprio, pois o franqueado, ao investir em uma nova franquia, financia grande parte da expansão. O foco na produção e desenvolvimento de novos produtos e serviços. Os franqueados são parceiros motivados, atingindo um desempenho superior que as unidades próprias. A criação de um canal de distribuição leal e diferenciado, alia a marca e know-how à força de trabalho, né? Viabiliza mais ações de marketing e fortalecimento de marca. A gente falou algumas das vantagens, né? Esse material está disponível para vocês. Quais são os desafios? Aí aqui, ó, desafio, né? Fazer corretamente, né, o projeto de franquia. Aí ele diz assim, ó, se o projeto não for corretamente concebido, poderá não ser sustentável a médio e a longo prazo. Então, na hora de fazer a análise, né? Por exemplo, o preço vai ser esse, mas daí tanto você tem que me repassar, tanto é de custo, tem que estar bem alinhado. Por quê? Porque senão você monta a rede de franquias, daqui a pouco você vai observar, você fez um negócio que não lhe remunera o suficiente para que você possa dar o suporte que você se comprometeu a fazer. Pode acontecer, né? Que você bota um valor tão baixo que depois você não consegue dar o suporte que você se comprometeu, ou pode ser que você também coloque um preço que ele seja fora de mercado. Então, tipo, ou ninguém entra, ou quem entra depois acaba achando tão custoso, né, que desiste, né? Aqui, ó, se a implantação do projeto não for feita de maneira adequada, a estrutura de rede de franquias poderá ser comprometida e ficará frágil. A administração do negócio passa a ter a participação de terceiros franqueados, direto ou indiretamente, independente da vontade do franqueador, né? Aí diz aqui, ó,
A liderança vai ser testada a todo momento do franqueador e, se não tiver uma boa estrutura de suporte de seleção de franqueados, corre o risco de ser penalizado pelo mau desempenho dos franqueados, que poderá ocasionar unidades franqueadas deficitárias. Então, não foi feita uma boa análise e, a princípio, era para gerar lucro, o cara monta e o negócio não vai. Hoje passei por um local, a pessoa fez uma padaria muito legal, muito bacana, mas é uma região bem humilde. Aí passei ali na padaria, entrei, eu já conheço, né? E entrei ali na padaria e a mulher ofertou uns doces, cara, assim, coisa de cinema, por um preço, cara, dentro da normalidade, não era alto, abusivo nem nada. Só que o que acontece? É uma região mais carente, assim, né? Então, a pessoa comprou o pãozinho e não levou, né? E daí o que acontece? Aí aquela variedade, tipo assim, que eu tenho acompanhado, né? Que daí ela vai ofertando, mas aí tem vezes que ela já nem... Né? Pode ser que aconteça, eu vou descobrir com o tempo, né? Aí a gente já não vai estar mais esse semestre, vai ter passado o semestre. Mas depois ela acaba tendo que ajustar o negócio com o produto que mais vende, e por isso que às vezes você vai em algumas localidades, o cara só vende aquele tipo, não literalmente, mas é como se fosse assim, o básico, arroz e feijão, sabe? Porque mesmo que você queira fazer um produto mais elaborado, o seu entorno não adquire o produto. A não ser, né, que você tivesse um outro plano de expansão e fizesse o negócio ou vendesse para alguma outra localidade de alguma outra forma. Tipo a Tabrulai, que vende pão, que é lá de Blumenau, né? Você vê em todos os supermercados o pão deles, e além disso, os caminhões vêm entregar pão aqui nos hotéis, né? Da empresa deles. Então, assim, às vezes você pensa que seu concorrente, a padaria, está do seu lado. E uma empresa lá de Blumenau que fabrica o pão, traz o pão aqui em Balneário Camboriú para todos aí de hoteleiras, né? Aqui, o que diz uma... Oi, pode falar. Deixa eu só fazer um comentáriozinho. Faça. Assim, em questão de franquias, né? A Subway é diferente lá do Nordeste. Aqui, normalmente, quando a gente chega ali aqui na van, a gente vai na Subway, a gente pede, né, o cara, que molho você quer? Põe um pouquinho de cada aí. Que salada você quer? Põe tudo aí, né? Nós estivemos lá no Nordeste, lá na Bahia, a gente foi fazer a mesma coisa, né? Não, salada é só 2 tipos. Mas como? Lá onde a gente mora, pode botar quanto quiser? Não, aqui é só 2 tipos. Tá, então, molho, pode botar um de cada aí, né? Não, molho é só 2 tipos que pode, não pode mais além disso. E a franquia, eu acho que deveria seguir o mesmo padrão, né? Só que de região para região eles acabam diversificando, né? Mudando a franquia, o sistema de trabalho da franquia, né? Aí eu não conheço tão bem ali eles, né? Mas provavelmente de alguém passou ali por um treinamento, alguma coisa, e na hora de analisar, eles deram uma melhor ali analisada, né? Sim. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, né? Uma pessoa que é da família, na verdade, né? E ela trabalha com consultoria nessa área de alimentos e bebidas. Aí eu sempre torço para que ela não vá nos locais que eu gosto. Porque, assim, tem locais que você gosta, né? E que daí, eu falo brincando, né? Mas, assim, na família a gente brinca. Porque, assim, você vai naquela churrascaria, vem aquela alcatra grande e tudo mais, sabe? Se você passa num restaurante e aquilo muda, fica um prato, né? Um prato com uma decoração e diminuiu a carne, diminuiu ali o próprio potinho, né? Você às vezes dá uma diminuída no pote, diminui o arroz, diminui as coisas. Eu penso assim, não, só falta, né? Deve ter vindo aqui prestar consultoria. Porque, cara, no local que vem assim, abundância. Aí parece que ela vai, fica tudo lindo, maravilhoso, né? Só que aquele prato que você pede assim, que você come em 3, aí você come em 2, assim, o cara fala, vamos pedir uma sobremesa, né? Vamos pedir mais um? Aí o cara já pede uma sobremesa para dar uma... E daí, para a ideia de negócio, né? O cara vende pelo mesmo preço, ainda vende a sobremesa, e o cara vai dizer, estou jogando fora. Eu falei antes da gente começar a gravar, eu falei muito de ir para São Paulo e voltar de São Paulo, né? Voltando de São Paulo, a gente viu um restaurante quando a gente voltou, e quando você não conhece tão bem,
você era de carro, né? Quando você não conhece tão bem, você vai onde local que você... O pessoal sempre diz, né? Onde tiver a Polícia Rodoviária Federal e tiver caminhoneiro, é bom. É bom, se tiver bastante gente, é bom, né? Onde não tiver ninguém, cara, pode pintar de ouro. Tipo assim, né? Não vai. E tinha um local que a gente, na primeira vez a gente foi, aí eu falei, cara, a gente queria ir naquele... Tem uma rede que é o sobrenome de uma pessoa amiga minha. Como é que é o sobrenome? Me esqueci o sobrenome. Tem um que é um Grau, acho que é Grau. Grau é um sobrenome. Aí tem aquele, acho que era o Buenos Aires, alguma coisa assim, que na ida eu pensei, vou querer passar nesse, não fui. E na segunda ida eu pensei, vou parar nesse, até para abastecer, e também não fui. Mas, quando a gente estava voltando, tinha um restaurante que a gente parou a primeira vez, estava bem cheio, tinha polícia. Cara, eles fizeram um prato tão gigante, eu pensei, cara, será que... Só que ele tem muito giro, né, muito volume. Mas assim, ó, um preço muito bom, muita qualidade, e aí quando a gente foi na volta, a gente só sabia de uma coisa, né? Quando voltar, a gente vai parar naquele restaurante. Era para ir de avião, só que era muito em cima, então a passagem aérea estava nas alturas, né? Aí então vamos de carro, tá? Então a gente vai de carro, mas de carro a gente volta passa naquele restaurante. Tá certo. Ó, beleza, muito obrigado, Damião, bem bacana. E daí a gente tem mais aqui informações, né? A implantação do projeto não foi feita de maneira adequada, a administração do negócio passa a ter uma participação, a gente falou, e aqui a gente falou, né? Perdão, a gente estava aqui, unidades franqueadas deficitárias, vazamento de informações e perda do sigilo da operação, criação de concorrentes. Então, o cuidado é assim, o cara faz tudo desalinhado e daí ele acaba capacitando, treinando uma pessoa que vai ser um concorrente, então tem que estar tudo muito bem amarrado. Descaracterização operacional e perda dos padrões de operação, que é aquele cuidado que foi feito, ou que foi tido em relação ali ao McDonald's que aparece no filme e que não é exatamente o que o Damião falou. Porque, na verdade, no Subway, quando ele deu o exemplo, ele falou, ó, só vai utilizar aqueles molhos. Mas naquele filme do McDonald's, era quando o franqueado começou a fazer uns sanduíches novos. O cara começou a inventar. Aí depois o cara chega lá e o que era para ser um McDonald's virou um... Eu não sei o nome de uma lanchonete reconhecida, mas vira uma outra lanchonete que não tem nada a ver, entendeu? Tipo assim, chega lá, é X salada, X bacon, X tudo. Aí o cara fala, o que é isso? Não, é que eu fiz fiz melhor do que o McDonald's, fiz um sanduíche muito mais gostoso, né? Uso indevido da marca, entre outros. Aí depois, ó, quais são as responsabilidades, né? Possuir experiência, inovar sempre, realizar pesquisas constantes. Em relação ao franqueado, né, obrigações, transferir o conhecimento adquirido ao longo dos anos, autorizar o direito de uso da marca e franquear o sistema conforme regras pré-estabelecidas, gerar sempre que possível os ganhos de economia de compras em escala e monitorar os padrões de qualidade. Como adquirir uma franquia, como reconhecer, ó, ver o próprio material do governo, ele diz, para reconhecer o cara vai acessar a ABF, que foi onde a gente acessou, né? Uma autoanálise para ver se a pessoa tem as características necessárias, né, para fazer uma franquia, e daí ele traz a definição de franquia. Ó, perguntas, tu vê o seguinte, ó, o material do governo, ele te capacita para você indagar o franqueador. Então, assim, ó, para você que vai ser franqueador, né, ou vai auxiliar como consultor alguém a franquear o seu negócio, né, já acessa a cartilha que eu disponibilizei e já vê, já verifique, né, se todas as perguntas aqui, ó, você tem essas respostas na ponta da língua, né? Perfil do franqueado, principais desafios do negócio, quais unidades próprias, quantas unidades são próprias, né, em funcionamento e há quanto tempo ela opera, a estrutura franqueadora, estrutura para crescimento e expansão, raio de atuação da franquia, tipo de assistência e suporte, em quanto tempo se instala a loja, né? São perguntas bem interessantes. Eu vou fazer assim, ao invés de eu ler cada uma delas, né, eu vou deixar com que daí vocês possam visualizar e depois até assim, tipo assim, os pontos que vocês acham mais importantes ali para verificar, né? Processo normalmente utilizado pelas empresas na seleção de franqueados, ó.
Como é que eles fazem? Enviam um material com informações básicas sobre o sistema e solicitam o preenchimento de uma ficha cadastral. O que acontece? Se vocês acessarem o site vai dizer, né? Ele te dá, assim, um gostinho do tipo assim, cara, vem ser franqueado, é um negócio que cresce, ganha dinheiro. Aí a pessoa olha e fala assim, meu Deus, me interessei. Aí ele vai ter o quê? Um formulário, né? Nosso assunto de organização de sistemas e modos. Um formulário, mas de forma eletrônica. Não precisa ter o papelzinho, não vai mandar uma fichinha para ti, uma ficha no papel, né? Uma ficha eletrônica, né? Então, um formulário ali para você responder. Você responde com os seus dados e manda de volta. Aí ele vai te mandar, né, mais informações, vai fazer toda uma análise. Tá? O que acontece? O que te auxilia muito também? Quanto mais, eu digo por aquele amigo que eu comentei no primeiro dia da aula, que o cara trabalha com imobiliária e os caras vendem muito na questão do Minha Casa Minha Vida, no popular. Que eu até pensei, eu falei, cara, mas como é que fecha? Aí o cara, realmente, a pessoa me fez abrir os olhos. Por quê? Porque você observa e pensa assim, cara, mas será, né? Será? E quando ele mostra assim, Rafael, que precisa, assim, ó, a grande dificuldade é ter o nome limpo. Né? Então, já te digo de cara, assim, que um texto, tipo, tudo já se perde já porque não tem nome limpo. Se não são 2 textos, mas acho que é um texto, também não vou exagerar, né? Um texto. Tá? Aí você vai seguindo a sequência. Quem se interessa, ele vai te mandar as informações, porque ele tem interesse de adquirir. Se ele não te mandar as informações, cara, dane-se, não interessa. Tipo assim, é um curioso. Então, o que acontece? Ele só responde quem coloca no cadastro e entra em contato. É claro, né, Rafael, o cara vai entrar em contato por telefone. Tem muita gente que tem esse de botar na internet, né? Entra por telefone. Beleza, mas ele vai ser alimentado. CRM vocês aprenderam já, né? E já não sei se vocês viram alguma plataforma, mas vocês já ouviram falar. Que é Customer Relationship Management. Aí o que acontece? A mesma ideia eu verifiquei quando eu estava acessando para a gente falar do material é em relação às franquias. Então, assim, ó, a pessoa é curioso, é que nem o professor, acessou só para dar uma olhada. Quero mandar meus dados? Não quero comprar. Então ele já nem responde. Tipo assim, ó, as informações básicas estão aqui, beleza, se vira. Tá? Agora, pô, me interessei. Aí ele preenche o cadastro. E ele vai preencher o cadastro completo, porque ele tem interesse, ele tem condições, né, de ser um franqueado. Aí o que acontece? O franqueador analisa o cadastro, solicita referências, realiza a entrevista, apresenta o negócio de forma mais detalhada e tira dúvidas, analisa o perfil de candidato, realiza novas entrevistas com diferentes profissionais, aprova ou não a candidato, se aprovado, entrega circular, aguarda a decisão e assina o contrato. Legal? Cara, essa cartilha, ela é muito legal. Por quê? Se você disser assim, ó, eu sou cru, eu não tenho base nenhuma, aqui você já teve todo um fluxograma de como você pode fazer, tá? Todo um fluxograma das várias etapas, né, para funcionar, onde que entra a circular de oferta de franquia, em que momento, por quê? Não posso falar de franquias, mas o que eu posso falar é o seguinte, eu, assim como vocês, acesso o YouTube, e tem uma pessoa, sim, é entretenimento, não é questão de conhecimento, tá? Mas o que eu vou passar mas o canal é um canal de entretenimento. Num desses canais de entretenimento, o cara recebeu um patrocínio de uma empresa lá do Paraguai. A empresa é, né, de um profissional que é de origem árabe, né, mas que ele já tinha negócios no Brasil, que eles levaram os negócios para o Paraguai. E daí, as pessoas que vão falar a respeito do negócio, eu já comentei isso num outro vídeo, são brasileiras, né? E daí é tipo assim, o escritório lindo, maravilhoso, tudo é bacana, estilo Facebook, estilo Google e não sei o que, caramba, 4. O cara falou assim, ó, o diretor de marketing, ele falou assim, ó, num outro vídeo, né? Ele falou assim, olha, eu estou muito feliz com a parceria que a gente fez, não era uma entrevista, era num bate-papo, assim, que daí o cara vai... É formato YouTube, né? Formato YouTube é com a câmera falando, ok? Então o cara falou assim, ó, diretor de marketing, estou muito feliz porque eu vi que tem dado resultado. Nós recebemos milhares de e-mails com currículo das pessoas querendo trabalhar conosco, brasileiros querendo vir morar, trabalhar aqui no Paraguai. Milhares de currículos de pessoas querendo. Tá?
Da mesma forma, você imagine a quantidade de mensagens, de e-mails que as franquias recebem de pessoas, e muitas delas não são qualificadas. Qualificadas, não tô dizendo que a pessoa é desqualificada, né? E é cara, é um tiro no pé, né? E é doído, né? A pessoa diz assim, não, você não é qualificado, né? Dá vontade de falar uma palavra feia, né, pra pessoa, né? Mas assim, com base no perfil do que você deseja, do que você quer, você vai, né, dizer, ó, esse aqui é qualificado, esse aqui não, cara, não é. Esse aqui fica em última análise, né? Professor, eu acho isso uma puta sacanagem. Também. Como é que eu faço para escapar disso? Não seja um franqueado, né? Talvez, muitos dos franqueadores, né, não seriam qualificados. Vou falar um palavrão, a porcaria nenhuma. O cara foi lá, montou uma baita franquia, mas se fosse analisar todo o perfil que se almeja, não conseguiria. Prova disso foi um negócio que botaram, não sei se é verdade, dizendo que o Chaplin tentou concorrer 3 vezes ou mais vezes, mas 3 vezes pelo menos, para ser sósia, para ser tipo como se fosse um Chaplin sósia, né? Sósia do Chaplin. E ele não foi aprovado. Beleza? O Chaplin tentou ser sósia dele mesmo. E ele não passou na seleção. Entendeu? Então, se você, por um acaso, não foi qualificado para qualquer coisa que seja, para crédito, para qualquer coisa, dane-se, né? E eu acho que eu sou bem eclético, né? Porque eu tenho não sei se é eclético o nome, mas eu tenho, tipo assim, desde amigos, né, que já nasceram com uma condição financeira legal, até aquele cara, assim, que vem de baixo, né? E eu acho que a maior satisfação, assim, é daquele cara que chegou de baixo, e realmente, às vezes, eu falo assim, cara, eu te acho o máximo, né? Que o cara chega assim e o cara não seria qualificado, né? Tipo, todo tatuado, né? E é bem legal, assim, eu tive uma pessoa conhecida que há muitos anos eu falei para ele assim, cara, mas tu já trabalhou, né? Aí ele falou assim, Rafael, vou falar um negócio para ti. Eu nunca trabalhei para ninguém. Eu fui lá, montei meu negócio com a cara e a coragem, coisa e tal. Ele tem todo o corpo fechado de tatuagem. Geralmente você vê ele assim com camisa social. O cara trabalha, né? Não quero dizer que o cara trabalha, mas o cara trabalha de forma lícita. Cada carrão legal, né? No começo ele brincava, ele falava assim, ó, Rafael, tu vê a parte boa, mas tu não vê a Bíblia que eu tenho para pagar, né? Mas o cara foi expandindo. Então, assim, ó, é legal quando você tem casos, né, de pessoas que foram lá com o próprio mérito e conquistaram, aí quando chega lá a pessoa fala assim, ai, o senhor quer comprar essa Mercedes nova, eu tenho que analisar o cadastro. Hã? Tipo, né, não existe você não vender, né? Aliás, se alguém não quiser vender e você quiser comprar à vista, pode me telefonar, liga para o meu WhatsApp, né? Vou ter muito prazer em ser o seu advogado, né? Então, assim, tipo, cara, não depender do crédito do banco para merda nenhuma é excelente, né? Tá? Beleza? O cara foi lá, comprou à vista. Tipo, não teve conversa. Tá? Ó, aguarda a decisão do candidato e assina os contratos. Quais as vantagens para o franqueado? Tem direitos de uso de marca consolidada e de prestígio, conta com produtos e serviços diferenciados, conta com a experiência do franqueador. Então, assim, ó, todos ganham. Franqueador ganha, franqueado ganha, entendeu? Recebe orientações permanentes, tem acesso à economia de escala, porque as compras são centralizadas, né? E o franqueador daí, então, tem uma venda para várias unidades, então consegue economia de escala, né? Tem possibilidade de troca de experiência com outros franqueados. Então, é show de bola. Quais são as responsabilidades do franqueado? E a assinatura do contrato. O candidato deve solicitar ao franqueador um cronograma dos próximos passos e esclarecimentos. Show de bola a cartilha. Quero só mostrar para vocês que um exemplo, ó. Tá? É claro que a gente sabe que é muito maior, ok? Eu vou disponibilizar para vocês. Eu pesquisei assim, né, de uma forma sucinta. Tinha uma outra que daí ele só... Eu queria baixar, mas ele só me apresentou ó, o termo lá, ó. Termo de recebimento da circular, para dizer que a pessoa recebeu o termo, né? Mas não era isso. E aqui uma circular de oferta de franquia da Mônica Sanches. E daí ele vai trazendo ó, todos os passos, ele traz aqui com base na lei anterior, né?
Isso é o que estava disponível online, né? Mas daí, ó, ele traz, ó, introdução, quem somos, história da Mônica Sanches, clientes, dados. É claro que isso aqui é bem pequenininho, tá? Tem que dar muito mais detalhado, né? E só nisso daqui, com certeza, não consegue atender tudo, mas... Ó, qual que é o investimento inicial? Ah, lembrando, isso aqui é uma franquia virtual, né? Isso aqui é virtual, isso aqui não é físico. Mas daí ele traz aqui um exemplo. Vou trazer porque é interessante, né? Ó, não garante a exclusividade. Lembra que a legislação fala como é que funciona em relação à exclusividade, tá? Então aqui tem algumas informações a respeito de como é que funciona. Esse aqui é um exemplo, né? Bem curto. É claro que isso aqui teria que ser muito mais detalhado na minha concepção, né? Isso aqui tinha que ser muito mais detalhado para valer como uma circular de oferta de franquia completa, tá? E aqui ele traz a lei, mas você vê que é um arquivo muito pequenininho. Se a gente for analisar o que é uma circular de oferta de franquia completa. Deixa eu puxar aqui para mim. Quero voltar aqui mais com vocês só um pouquinho. Agora sim, agora sim. Agora vai aparecer. Então, senhores, era isso que eu queria conversar com vocês a respeito de franquias. A gente teve uma oportunidade, né, de fazer um bate-papo. Vou abrir para, caso vocês queiram fazer algum comentário, algum ponto ali para a gente debater ou trabalhar. Vou parar a gravação, daí fico aberto para a gente conversar. E se não, vou disponibilizar um tempo para que daí vocês possam, né, acessar o portal do franchising, acessar ali a cartilha ali e para a troca de experiências, beleza? Deixa eu parar aqui e a gente já conversa.